Comunicação assertiva, automação versus negociação humana. Como equilibrar cada etapa para uma comunicação poderosa. A automação transformou a comunicação em crédito, cobrança e relacionamento com os clientes, trazendo escala, velocidade e eficiência. Mas em momentos críticos da jornada, a comunicação humana continua sendo decisiva para negociações, confiança e resoluções de conflito. O painel discutirá como equilibrar tecnologia, AI e interação humana para criar jornadas mais eficientes, assertivas e relevantes. Como nosso mediador, a gente vai receber o João Paulo Oliveira. Vem para cá, João. Seja bem-vindo. Senta ali no seu... Obrigado. Os debatedores, Eduardo Alves, da DDM. No grupo DDM, usamos AI e presença em todos os canais para transformar inadimplência em receita recuperada e dívidas em recomeços. Muito... Senta aqui. Obrigado. Paulo Trocoli. Acertei, Paulo? Trócoli. Resolve já. Na Resolve Já, usamos tecnologia para escalar eficiência e preservar o que nenhum algoritmo substitui, a confiança. Seja bem-vindo, pode sentar na ponta. E a maravilhosa Janaína Machado, da CIAPI. Acreditamos que o crédito é uma alavanca para o varejo, uma ponte que ajuda o cliente a realizar sonhos usando a moda como forma de expressão. Maravilhosa. Bem-vinda, Jana. Boa, vamos lá. Pessoal, vocês estão me escutando? Tudo tranquilo? Beleza, maravilha. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui hoje. Como a própria Marcela falou, eu me chamo João Paulo, faço parte aqui também do time da Resolve Já. Atuo hoje como um dos principais arquitetos de soluções especialistas em inteligência artificial. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui muito interessante com essas grandes lendas que a gente está aqui presente hoje, né? Para falar um pouquinho sobre tanto tecnologia, o futuro que a gente já está vivendo, né? Mas principalmente a parte da inteligência artificial. Eu separei algumas perguntas para a gente poder iniciar o nosso debate hoje. E aí um ponto que eu queria destacar para vocês é: fiquem 100% à vontade para poder interromper a gente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao tema que a gente está debatendo aqui, tá? E o primeiro tópico que a gente queria abordar é: onde a automação gera mais eficiência e onde o humano continua indispensável? Jana, vamos lá. Primeiro as damas, né? Alô? Tá funcionando? Primeiras damas. Ladies first. Obrigada, gente. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente conversando um pouquinho com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento, aprendendo com os colegas aqui. Bom, o que a gente tem visto, o humano, ele é essencial hoje na automação de IA para resolver problemas. Hoje a gente tem uma parte de soluções voltadas para os nossos clientes. A gente já tem IA em negociação de atraso curto e atraso longo lá na CIA. Mas ainda assim a gente tem o time todo envolvido o tempo todo, né? Até porque a IA na cobrança ela é delicada, ela alavanca resultados, mas ela é um risco, né? Onde a gente tem que ficar de um olho no peixe e outro no gato, porque existe um risco grande de ter uma alienação da IA, que a gente chama hoje de Maia. Ela dá desconto maior do que a política, falar alguns termos onde não deve para o cliente. Então, assim, existe um ponto peculiar entre resultado e automação. Então, a equipe ela é envolvida o tempo todo em curadoria, em processos, em resultados, né? A gente até teve, eu estava conversando com o time hoje de um caso de uma cliente que ela deu um nó na IA. Ela conseguiu fazer o parcelamento sem entrada, certo? E aí, o bot mandou para ela a proposta de pagamento. Ela falou: quero parcelamento sem entrada. E o bot, na segunda vez, mandou a proposta. Na terceira vez, ele soltou um parcelamento sem entrada. Então, assim, existe ainda um risco, principalmente na cobrança,
É claro que eu já estou falando de uma automação direto para o cliente final, mas a gente usa lá na CIA em outras frentes da IA, né, para análise de relatório, no dia a dia, mas voltado para o cliente ainda existe um risco. Então, ainda a minha equipe é essencial para a gente voltar a ter sucesso com responsabilidade. Perfeito. Eu queria até fazer uma consideração em relação a isso que você comentou, que é algo que a gente sempre destaca no nosso dia a dia em soluções que a gente implementa, né? Que não existe uma bala de prata quando a gente fala de IA. A gente sempre reforça que toda vez que a gente for implementar uma solução, principalmente que envolva essa questão financeira, de cobranças, negociações, etc., a gente tem que trabalhar em diversas camadas. Então a gente inicia principalmente trabalhando ali com guardrails, que a gente fala, né? São barreiras de proteção. Mas além disso, a gente vai também no middleware, que é basicamente você entrar dentro da sua infraestrutura, dentro da sua aplicação, e em cada etapa que você segue ali numa solução, que você interage com a IA, você colocar proteções e barreiras, para que a IA ela não ultrapasse isso e acabe acontecendo esse cenário que a gente está debatendo aqui agora. Não, perfeito. E complementando também essa questão do guardrail, por mais que você consiga treinar, deixar uma IA super treinada, não necessariamente ela vai estar ali, você treinou e deixou ela pronta e vai ficar de eterno assim. Não existe isso. A gente tem que ter um compliance muito grande para monitorar, porque você tem questão de vieses, que com o tempo, o seu exemplo aqui que você deu, que você pode... Como é que a gente consegue cobrir um contexto muito grande? É difícil, gente. A gente tem que treinar ali, tem que estar sempre de olho, retreinando o modelo. E falando nessa questão da gente dividir, né, o que pode usar IA e o que pode usar a questão do atendimento humano, a gente consegue, assim, pensar na escala, né? Se você for parar para ver, aí são dados, eu sou analista de negócio, então eu gosto muito de trabalhar com dados. A gente vê que 82% das dívidas, elas são mais facilmente resgatadas nos primeiros 10 dias. Então eu te pergunto, você tem uma carteira imensa com milhares de clientes. Como que você consegue montar uma operação humana para dar vazão? Isso é impossível. Então se você tem ali a IA para te ajudar nesse aspecto, você já tira essa parte do humano, usa realmente o humano onde ele deve ser utilizado, que é na parte da emoção, né? Ainda mais a gente que trabalha com dívidas, dívida você está trabalhando ali na emoção das pessoas. Então, assim, eu acredito que a maioria dos devedores, eles querem honrar com o seu compromisso, eles querem pagar, sabe? Aí tem toda aquela barreira emocional, sabe? Da pessoa realmente ela não se sente bem de estar ali. Então, você tem que ter todo esse feeling de criar uma arquitetura do sistema que ela consiga entender essa nuance. E a partir de determinado momento, você consegue escalar para o humano. Se ela notar que você... Isso é bem difícil de fazer. Mas aí tá a questão da regra que faz você sair na frente, né? Se você consegue fazer essa transição ali de contexto sem quebrar o que o cliente já estava conversando ali, aí eu te digo que você tem uma jornada perfeita que vai fazer o cliente se sentir realmente acolhido pela empresa. Ponto, acho Maravilha, importante. João. Bom, primeiro agradecer aí, João, Janaína, Paulo, e por esse espaço aqui no Muvon. Tá cercado de feras aqui, para mim é uma enorme honra a gente bater esse papo. Eu não tenho dúvida alguma, acho que nem eu, nem ninguém, que nós vivemos uma revolução tecnológica muito maior do que a revolução industrial. Isso, sem dúvida alguma, vai mudar, já está mudando o jogo e vai mudar o jogo ainda mais. Você falou um ponto muito relevante, Janaína, em relação à curadoria, né? Todo esse processo que não basta você fazer um excelente planejamento, uma excelente implementação se você não tiver uma excelente curadoria, né? Principalmente com aqueles que estão ali na ponta, que conhecem bem dos produtos, né? Dos processos e principalmente do produto. Acredito sim, acho que isso... Quando a gente... Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos pensar na questão do bot do WhatsApp, né? Antes da IA propriamente dita. E se for voltar um pouquinho mais, a gente volta nas URAs, né? Boa parte dessas ferramentas elas já eram bastante eficientes na recuperação do crédito com aging recente, né? Eu acredito que essa sistemática com a IA, no momento que a gente está vivendo, ela vai se repetir, ela volta a acontecer. Mas acredito também que, com o passar do tempo,
as ferramentas e a própria IA, com as curadorias bem feitas, elas serão cada vez mais capazes de entregar resultados mais complexos, tá? Acredito que nem tudo ela vai entregar, tem problemas que ela não vai entregar, e entendo que precisamos estar prontos com um humano bem treinado, bem capacitado, para entender as dificuldades daquela negociação, daquele drama, daquele momento que você vive, tirando, né, João, aqueles as pessoas que devem profissionalmente, vamos dizer assim, são exceção, acho que a maioria, eles não... 3%, ótimo. É bom ter alguém de dados aqui para a gente falar em número. Na maioria dos casos, são pessoas que, por algum motivo, tiveram uma ruptura ali no seu processo financeiro e querem realizar o acordo, né? Então, em resumo, sim, a tecnologia ela vai entregar os resultados, e entendo eu, cada vez mais complexos em relação à negociação, ao acordo, mas, sem dúvida alguma, que por hora, nos próximos anos, eu não vejo de uma forma tão eficaz as questões mais complexas e quando, de fato, o humano precisa entender o que está se passando do outro lado naquele contato, seja pelo texto ou seja pela voz. Eu acho que sim, é até surpreendente o que a gente vem vivenciando em tão pouco tempo, né? Se a gente for colocar a IA aqui em poucos anos, onde ela chegou, né? Então, talvez a gente volte aqui nesse palco no próximo ano para já discutir outro contexto. Vai dizer assim, cara, a IA, ela, cara, tá cada vez mais perfeita, né? Emocionalmente falando, né? Só que hoje, concordo plenamente com o que vocês falaram, a gente tem todo esse feeling de um humano com escuta ativa, de você conseguir entender tanto clientes especiais ali, digamos, que tem um potencial diferente, de você ter o feeling ali de negociação, que por mais que você treine uma IA, ela não consegue ter muito essa diferenciação tão minuciosa, né, para chegar nesse tipo de negociação. Você pega um cara que, sei lá, acabou de perder um ente querido e sempre foi um bom pagador, ou de repente descobriu uma doença séria. Como que a IA vai tratar? Eu acredito que hoje ela ainda não tem tanto tato, né, para lidar com isso. Ela, de repente, vai conseguir renegociar uma dívida ali. A pessoa vai dizer assim, não, eu quero cancelar meu pacote de internet aqui porque meu marido faleceu. A IA vai tentar converter num desconto. Você perde a confiança, né? Porque o segredo de tudo que a gente tá discutindo é a confiança na marca. E a comunicação, eu que sou um cara, eu adoro estudar dados, tá, gente? Então a comunicação, ela representa hoje 18% de um grau de confiança numa marca. 82% você está na execução e na relevância do serviço ou do produto que você está oferecendo. Então, se você parar para ver, antigamente as marcas grandes dominavam, colocavam um garoto propaganda ali, uma garota propaganda, sabe, que chamava atenção e não tinha tanto essa questão da forma que a gente tem como colocar o nosso sentimento em relação ao produto e serviço disponível para todo mundo ver. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para não tomar muito tempo, mas eu comprei um monitor esses dias. Antigamente eu levava tempo para pesquisar. Eu ia lá no Google, pesquisava uma marca e via, sempre tem reclamação e coisa boa, né? Ninguém é perfeito. Só que eu ficava ali, tomava até canseira para conseguir comprar. Hoje eu joguei numa IA, falei, eu preciso comprar isso, meu budget é tal. Cara, em 30 segundos, ela me deu com base em análise de relevância, de confiança de vários perfis e tal, e, cara, vai nesse aqui. E você vai sem erro. Então eu te pergunto, não é só a questão da comunicação propriamente dita ali. Se o convite for bonito, o cliente vai querer ir para a festa. Mas e se a festa não for boa? O que é que adianta você mandar um monte de convite bonito depois? Não vai servir. Então é toda essa nuance, todo esse tratamento de você ter o feeling que a gente ainda não tem essa perfeição, né? Mas que assim, eu que gosto muito de estudar o tema, assusta o que vem pela frente, né? Bom, perfeito. Até antes da gente seguir para o próximo tema, se eu fosse resumir nesse papo que a gente está tendo aqui agora, eu falaria muito sobre o quão importante é a gente manter o nosso senso crítico, né?
a gente manter essa avaliação, esse monitoramento. Porque o que eu venho percebendo muito, e muitas pessoas que começaram a utilizar a IA, é essa perda, né, do senso crítico. E aí muitas das vezes a gente acha que a IA ela não está sendo capaz, às vezes a gente acha que ela não está sendo tão eficiente, mas é porque a gente não trouxe ela da maneira correta, né? E um ponto que conecta muito em relação, acho que foi até o Eduardo que tinha comentado sobre a questão da Revolução Industrial, né? Quando a gente enfrentou ali a Revolução Industrial, muitas pessoas tinham um certo medo de serem substituídos por máquinas, né? As máquinas substituírem os humanos. E na verdade não foi o que aconteceu. Foram os humanos que sabiam usar as máquinas que substituíram os humanos que não sabiam usar. E pelo menos no momento que a gente está, né? Porque é difícil saber como vai ser nos próximos anos, mas no momento que a gente está, a IA não vai substituir o humano ainda. Mas as pessoas que sabem usar a IA da maneira correta, tendo esse senso crítico, elas vão substituir, querendo ou não, né? Se eu fosse resumir, seria isso. E aí agora a gente seguindo para o próximo tópico, tem outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que é em relação a como que a gente pode trazer um equilíbrio entre a escala, a personalização e a experiência dos nossos clientes quando a gente fala de uma solução de IA. Eu acho que assim, a gente está numa um constante aprendizado sobre IA, né? Outro dia eu vi um comentário de um rapaz numa palestra meio estranho, mas ele falou assim: a IA hoje é igual a primeira vez de um adolescente. A gente não sabe nada ainda. O que tem pela frente? A gente é muito bom, mas a gente não sabe usar. Então existe um longo caminho. Eu acho que não só na concessão, como nas vendas e na cobrança, de você achar o ponto essencial. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava visitando loja e a gente está fazendo uma POC na loja de gravar o atendimento do cliente, né, na loja, com o consentimento do vendedor. Então, assim, quando a gente sabe que a gente está sendo monitorado, a gente tá ali tendo todo o cuidado, né? O humano é assim. E na IA, como que é? Como que a gente vai trazer isso para a IA? Como que vai ser a monitoria? Como que vai ser essa tratativa? Então, eu acredito que em constante aprendizado, grupo de teste, controle, a gente vai aprender o ponto comum e o caminho ideal. Na cobrança hoje, lá no Pay, a gente faz cobrança no atraso curto, no atraso longo. E nesse modelo que a gente tem, hoje eu tenho 50%, um pouco mais de 50% com a IA fazendo cobrança, competindo com as assessorias. Eu jamais, em 26 anos de cobrança, esperaria falar isso hoje num painel, né? Que a IA hoje, ela substitui parceiros de cobrança, mas não numa totalidade, né? Então hoje eu tenho público que ele precisa ser cobrado por humano, eu preciso de assessoria, eu preciso de marketplace, eu preciso de dados, preciso de cientista de dados, né? Então, assim, é um conjunto. Eu acho que o caminho, ele vai ser assim, como o João falou, é um futuro que a gente não sabe o que vem pela frente, a gente vai aprender muito, mas a gente tem que estar disposto a aprender. Mesmo na minha idade, que vou fazer 50 anos, ou até num jovem igual meu filho, que está fazendo ciência de dados, que tem 18 anos, a gente está em constante aprendizado, seja ele num serviço de compra, num serviço de cobrança, a gente vai ser surpreendido a todo momento, mas sempre com um humano por trás. Não, perfeito. E tem um ponto também que eu queria complementar em relação a isso, que é o treinamento contínuo. Ele é muito importante, porque desde que a gente teve esse boom da IA, onde as pessoas queriam muito trazer a IA para o seu negócio, houve uma certa falta dessa consultoria de fato em relação ao negócio. Porque tecnologia por tecnologia, a gente sabe que tem muitas, e muitas muito boas, que funcionam e que inclusive vão ajudar a gente a escalar muito bem, para poder atender todos os nossos clientes. Mas o quanto a gente desceu realmente a nível do nosso negócio, do nosso cliente, da nossa dor, do dia a dia em si. Que esse é o ponto principal. Porque se eu consigo entrar nesse nível, nesta camada, para realmente
trazer algo de excelência, a escala a gente vai ter, porque a tecnologia ela tá aí, ela tá funcionando muito bem. Então acho que esse é o grande ponto, né? A gente ser muito consultivo e focar muito mais no nosso negócio, no nosso cliente, na nossa necessidade, nas necessidades do cliente, que conecta também com o que o Paulo comentou, né? Como é que eu vou vender, oferecer ali um desconto para um plano, sendo que o meu cliente está falando que quer cancelar porque o marido, o filho morreu, né? Então esse é um ponto muito importante. A gente descer ali realmente na camada mais profunda, fazer esse deep dive no negócio, entender, para poder fazer uma customização que realmente vai atender o cenário. E realmente ser algo bem personalizado para o seu caso e para a sua empresa. É porque muitas empresas pensam que quanto mais eu escalo, menos eu personalizo. Mas na verdade tem que ser o contrário. Quanto mais eu personalizo, mais eu consigo escalar. Porque aí você consegue atingir, e quando eu falo personalização, não é você colocar um nome só na mensagem, né? Não é você segmentar a sua base. Ah, vou mandar para essa base aqui, eu consigo fazer umas pequenas segmentações. Eu estou falando de personalização de fato mesmo. Que esse aqui é o segredo do milhão. Esse aqui é você conseguir descer no nível de entender, cara, o Paulo, ele atende melhor pelo WhatsApp ou pelo SMS. Qual a hora do dia que ele mais costuma ler mensagem, responder, sabe? Qual o melhor tipo de oferta que eu ofereço para o Paulo que tem mais probabilidade dele honrar com isso daí? Então eu estou dando, eu estou deixando o cara dentro do meu ecossistema. Ele não é um número para mim de protocolo, sabe? Ele não é um número de dívida. Ele é um cara que eu estou entendendo o momento de vida dele. É diferente de eu chegar assim e mandar uma comunicação. Olá, identificamos que você deve R$1.000 para a empresa X. Agora, se eu consigo entender um pouco mais o contexto dele e falar assim, Paulo, poxa, cara, eu percebi que até março você estava pagando direitinho, chegou abril agora, aconteceu alguma coisa. A gente pode te ajudar em quê? Você consegue perceber que tem um pouco de diferença nisso? Tem um pouco mais de tato, de humanização? Então, o segredo chave mesmo é você conseguir descer no máximo de personalização que você consegue para aí sim você escalar com, além de quantidade, com humanização. Porque quando a gente fala de humanização, não necessariamente atendimento humano. Eu posso ter um atendimento 100% automático e super humano. Porque o cara se sentiu na jornada ali, eu entendi o que ele precisava, ele perguntou tal coisa, estava dentro do contexto ali, eu consegui ter um tom agradável, que eu conheço já o jeito que ele gosta de ouvir. Então assim, gente, não é simples, tá? É muito complexo. Mas a IA chegou para ajudar a gente. Eu não imaginava isso daí há alguns anos atrás. Era inimaginável, né? A gente chegar num nível de conhecer o cliente mais a fundo. Mas aí tá, seu filho já tá numa ótima área, já começou bem, viu? Ele falou que não vai para a área de crédito, né? Não, tudo não bem. quer Mas seguir ele os passos da... Não, mas aí ele vai poder ir para qualquer área. Não. Ele vai entender o dado ali, isso daí, certeza que é o presente e o futuro eterno agora. Obrigado, Paulo. Ô, Edu, sabe que eu estava pensando aqui? A gente fez um pequeno ajuste na jornada do WhatsApp. O meu time estão olhando para cá. Vou mandar um beijo para cada um. Cadê? Olha lá. Eles fizeram um pequeno ajuste na jornada, que você estava falando de perfil e personalização. Tem, por exemplo, a minha mãe, que tem 80 anos, ela me manda só áudio de voz, né? É quase um podcast, né? Porque ela manda, às vezes, de 2 minutos, 3 minutos. E o meu filho, ele coloca MDS, IPF, eu não estou entendendo nada, né? Meu Deus, por favor. Então, você tem umas... aprender a falar, né? Então, né, trazendo esses perfis diferentes, mas é isso mesmo, né? Você tem que fazer o depara, porque esses jovens hoje vai assassinando a língua Tem uma portuguesa. de 14 em casa, exato. sei bem como Então. E aí, nesse momento, quando você tem perfis diferentes do seu cliente também. Eu tenho a minha mãe, a dona Wanda, tenho o Caio, tenho a Júlia, como cliente. Como você vai cobrar? E eles, pensando nisso, fizeram um pequeno ajuste de não digitar o CPF. Porque a gente pedia na autenticação, você tem que digitar o CPF. Estou falando do cliente da CIA. Quem lembra do CPF na hora de digitar? Às vezes o cliente não lembra. Tem que pegar o documento, tem que olhar na carteira. E aí os meninos criaram uma jornada onde eu coloco 3 opções do CPF, com o número lá criptografado, XXX, né? E aí o cliente olha o CPF e clica. Sabe quanto aumentou a conversão? 34%. Parabéns, hein?
Fantástico. Tava objeção total, né? Então, Objeção. assim, é uma coisa simples. A gente quer fazer, Sim. né, dar nó em pingo d'água. Então, assim, gente, tem que ser como cliente. Eu sou cliente, sou consumidora. O que que eu espero? Então, ouça os seus clientes, né? Tentam entender a necessidade de cada um. Acho que isso é mais difícil com dados, né? É difícil, mas você tocou num ponto que é fundamental hoje, que a gente aplica muito na Resolve Já. A gente juntou os times. Não tem mais, assim, time de marketing, time dev, analista. Gente, vamos todo mundo junto. Cada um vai colaborar de um jeito. Cada um tem sua visão diferente. O marketing tem a visão dele, o cara ali do dev tem um feeling. Às vezes, numa conversa de corredor, a gente consegue entender exatamente isso da jornada. Gente, o que é que a gente precisa melhorar? A gente nunca vai conseguir ter um produto 100% perfeito. A gente está em constante evolução. Então, a gente traz todo mundo para dentro do mesmo do jogo, né? Traz todo mundo para dentro do jogo. Vamos juntar todo mundo aqui, todo mundo colabora. Isso aí é uma coisa que eu agradeço muito a Carol de facilitar isso para a gente. Isso é muito Todo bom. mundo agradecendo os times aqui, ó. Mandar um recado do Cadê coração. Meu time tá lá no stand lá trabalhando. Então, você, né, JP, você falou da escalabilidade, né? Eu acho que a escalabilidade é o alvo do empreendedor, né? Em relação a você achar o ponto certo em relação ao custo e à entrega, né? A efetividade. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos fazer esse exercício. Quando foi lançado o discador, né? Quando eu entrei no grupo DDM, eu tô como CEO há 10 anos, entrei um pouco mais de 14 anos, eu ainda ouvia o telefone tocar na PA. Então, assim, nós empreendedores e nós, a gente está sempre em busca da escalabilidade, tentar usar as ferramentas com esse propósito, né? Por isso veio o discador, por isso vieram outras ferramentas e por isso que a gente fala agora em conta em relação a como que eu vou conseguir atingir o volume que eu tenho em massa e de carteira em cobrança, se eu for colocar o custo humano nessa conta, quantos humanos eu precisaria para atingir aquela carteira, aquele alvo? A conta muitas vezes não fecha, né? Então, acho que é fundamental, você falou num ponto, assim, que eu concordo 110%, que em relação a você conhecer o teu cliente, né? Você deu um exemplo lá na ponta, lá na loja, lá no teu varejo, você está na ponta, entendendo a dor dele e possivelmente, né? E ali você chegou a uma conclusão da objeção que você tinha com a questão do CPF. Então, acho que é fundamental você conhecer a tua carteira, conhecer o teu cliente, quem são, comportamento, como eu vou conseguir atingir aquele cliente, em que momento eu vou conseguir falar. Então, eu penso que cada vez mais, assim, e eu vou falar uma coisa, assim, pode soar estranha. Para mim, o Omnichannel que eu escutava nos primeiros eventos que eu participei do CMS, eu achava aquilo, cara, que loucura é isso. Hoje ele faz muito mais sentido para mim do que no passado, né? No passado recente, porque de fato é o Omnichannel, né? Porque assim, eu trabalho, olha, se me permite dar um exemplo da DDM, é uma empresa que tem 25 anos de história, né? Que começou lá no telefone, escalou, utilizou as ferramentas, e a gente Vocês foram se renovando, né, Edu? exatamente, se renovando e atendemos hoje com IA, mas através de todos os canais, né? Eu vou atender por onde o cliente quer ser atendido, né? Então, acredito que o Omnichannel ele está cada vez mais assim, de fato agora presente, né? Eu tenho alguns projetos com a Salesforce, né? De atendimento de saque. Ninguém hoje num projeto fala do contact center. Eles falam do multi-atendimento. Então, a Salesforce ela entra com a tecnologia, né, de toda aquela ferramenta fantástica, mas ele quer um humano ali naquele momento também. Em algum momento ele quer um humano para atender. Então, assim, é multicanalidade mesmo. Acho que você, de fato, é importante demais você ter, JP, as ferramentas da escalabilidade, de você encontrar o equilíbrio ali entre o custo da operação. O custo humano é muito caro, todos nós sabemos o quanto é cada vez mais desafiador, mas você encontrar ali um ponto de equilíbrio
de tudo isso, isso é fundamental. E principalmente tudo integrado, né? Você não pode ter canais segregados que não se De conversem. preferência, não ter 5 sistemas e 5 telas para o operador, Perfeito. né? Você Disse me tudo. ajuda, se não tiver, Fechou com eu chave de fico ouro aí. feliz. De É vez isso em aí. quando aparecem uns desses assim. E aí você coloca aquele operador ali, né? Humano, tendo que ter... É uma loucura, né? Mas acontece, tá? Acontece, a gente Acontece sabe disso. em grandes empresas. Sim. É muito comum mesmo. Obrigado, pessoal, em relação a esse ponto. Acho que deu pra gente poder debater bastante, né? E fazendo até uma contribuição em relação ao que a Janaína comentou que eu achei muito interessante, que é em relação a esse pequeno ajuste que ela fez, né? Foi um pequeno detalhe que ela mudou ali, que já aumentou drasticamente a taxa de conversão que ela tinha. E a gente pode ir até um pouco além, né? Porque se a gente pensar, quando a gente começa a colocar um IA para fazer um atendimento, o que a gente espera, e todo ser humano espera isso, é ser atendido da forma no qual ele costuma se comunicar. Que entra muito em relação ao adolescente que usa muita gíria, muita abreviação. Entra muito em relação a uma pessoa mais de idade que prefere muito mais utilizar um áudio para poder mandar. E até mesmo, se eu for colocar, por exemplo, um IA para poder responder ali na voz, a gente poder colocar um sotaque que é o mesmo daquela região específica que está sendo realizado aquele atendimento. Então é realmente entrar neste nível, né? Descer nesta camada. Porque aí a gente consegue, de fato, trazer uma experiência que se aproxima cada vez mais de um humano realmente fazendo esse atendimento. E claro, sempre também colocando a opção da pessoa poder ser atendida também por um ser humano, né? Então ela conseguir compreender quando a pessoa já... Não, beleza, não quero mais, posso falar com uma pessoa, não está satisfeita. E aí você ter ali um time e uma tecnologia pronta para fazer isso. Que conecta com o que o Edu comentou, né? Em relação a essas grandes ferramentas e tecnologias que nos permitem isso. Me permite ter todo um rastreamento de todo o atendimento que foi feito. Então, se o meu cliente ele foi e iniciou o seu atendimento por um WhatsApp, por uma ligação por meio de manhã, eu quero saber todo esse histórico. E ainda bem que hoje a gente já consegue trazer esse nível de tecnologia, né? A gente tem várias ferramentas que fazem isso. Bom, até seguindo aqui, agora a gente queria falar sobre um outro tópico que é muito interessante também, né? Conectado com esses últimos que a gente estava falando, que é em relação a como que a gente pode construir comunicações mais assertivas sem que a gente perca, né? Essa comunicação humana. Essa conexão humana, né? Esse sentimento que a gente tem dessa proximidade, desse cuidado com o nosso cliente. Então, como que a gente pode fazer isso hoje? Posso começar? Claro. Para mim, a assertividade, ela não está diretamente ligada, pessoalmente falando, mais na comunicação em si, e sim na entrega. Você precisa ter uma entrega, a sua operação está ali relevante, que a gente falou lá no começo. Não adianta nada eu prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Então, se eu chego para o cara que tem uma dívida, olha, você vai resolver com a gente aqui, em 24 horas eu tiro o seu nome de um cadastro restritivo. Passadas 24 horas eu não tiro. Qual que é a moral que eu tenho de prometer uma coisa que eu não posso cumprir? Então, para mim, a assertividade já começa nisso. Já começa em você ter toda a sua operação ali, tudo bem encaixadinho, uma arquitetura. Pegando o gancho, João, que você falou lá da questão de depois que você está num chatbot ali, precisar de um contexto humano e o humano entender, é o chamado transbordo, né? Você tem que ter um transbordo com contexto. Então, o que adianta? Eu pego um chatbot aqui, eu estou conversando com 20 minutos com ele, eu garanto que todo mundo já passou por isso aqui. Você está conversando ali 20 minutos, aí não consegue te atender, vai transferir para o humano. Aí o humano, pois não, com que eu falo, em que posso ajudar? Cara, Nossa, é querer morrer, né? isso dói, viu? Isso dói. Então você acaba toda a experiência do cliente com a sua marca, que a gente falou da confiança. Se o cliente... A gente tem uma competição tão grande hoje, né? São tantas empresas buscando ali a perfeição. Então, se você não garantir primeiro isso, não adianta nada você ter comunicação mais humana possível. Aí, se a gente for falar da comunicação, tom de voz suave, entender o cliente, que horas ele gosta de receber a mensagem, entender o contexto da dívida dele. São temas bem que se complementam, né?
A gente volta novamente à análise de dados, entender o comportamento. Esse é o pote de ouro aí, né? O X da questão, é você entender para aí você conseguir humanizar dessa forma, da melhor forma possível. Que aí, tanto faz se ele vai ser atendido de forma automática ou com intervenção humana. Se você tiver todo um contexto ali onde o cara precisa, ou ele fala só na automação, ou ele fala na automação e faz o transbordo para o humano. O cara que recebe aquilo já tem toda uma análise de tudo que foi falado no chatbot, sabe? O perfil do cara, como que ele conversou tal. Só chega para dar uma continuidade, aí você tem humanização. Para mim, assim, o grande X é você conseguir fazer toda essa fluidez, desde a parte inicial do contato até a resolução final. Eu concordo com o Paulo. Tava te chamando de João, desculpa. João. É, É Paulo. porque ele é João Paulo. Aí ele fica com João. J- Tá JP vendo? e Paulo. Confundindo aqui. Mesmo Paulo, time, tá tudo certo, né? Ô, Paulo, eu concordo com você. A gente fez uma campanha uma vez de cobrança em conjunto com o CRM lá da C&A de cashback. Porque isso é muito utilizado em venda de varejo. Só que na cobrança não deu certo. O cliente não sabe o que é cashback. Então, assim, a gente tentou fazer uma coisa que dava certo na loja e talvez utilizando um termo, né, que para o varejo é muito comum, mas o nosso cliente, cashback, eu quero desconto. Né? Então, assim, vamos usar um termo mais simplista. Então, eu acho que essa assertividade vai muito do que você falou. Às vezes a gente tem que ser... a gente tenta inventar muito, fazer muita coisa diferente para ser o primeiro da fila e não atende a necessidade do seu cliente. Eu cheguei a ligar para algumas clientes falando, por que essa campanha não está dando certo? E aí a gente ligou, o cliente falou, cashback, eu não sei o que é cashback. Pagar menos, né? Eu quero um desconto, um cupom de desconto. Ah, cupom de desconto, está falando a minha língua. Então, acho que vem um pouco, né, JP, do que a gente falou antes. A assertividade, ela entra do que o seu cliente quer, do que ele precisa. Que às vezes pode ser bom para o meu, pode não ser bom para o seu. Então, não tem um segredo ali. Ah, tem uma receita, Jana, que você vai seguir. Existem os dados por trás para nos ajudar, nos apoiar no planejamento e estratégia, mas você tem que conhecer o seu cliente e falar a língua dele. Trazer um termo que ele veja vantagem naquilo de negociar. Ah, ele está devendo C&A, está devendo Renner, está devendo Riachuelo. Qual que ele vai pagar antes? Né? É essa competição. Então, eu tenho que chegar agora com o Desenrola, né? Que está todo mundo falando desse programa que o governo colocou. Fazer aqui meu merchan. Não pensou muito no varejo, pensou mais nos bancos, mas tudo bem. É a primeira opção, né? Até a primeira opção, mas a gente... Enfim... Nesse momento, o que a gente procura é ser mais assertivo na linguagem do cliente, a linguagem simples. Eu estou falando com um cliente que 85% dos meus clientes ganham até 4 salários mínimos na C&A. Então, eu estou falando com um cliente simples, um cliente que adora a marca. Ele está indo lá realizar sonho. Tem uma cliente que foi na loja e comprou o vestido de noiva para a filha dela na loja. Então, como que eu vou cobrar uma cliente que vai na loja realizar um sonho e ter uma experiência ruim? Né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E eu só fiquei alerta disso quando eu entrei no varejo. Que tenho 9 anos que eu estou no varejo. Antes, por outros, né, mercados. Mas como faz o efeito de você ser assertivo na hora da cobrança para o cliente retornar e voltar a comprar? É essencial. Eu concordo quando o Paulo fala da assertividade em relação à jornada dele de comunicação, né? Acho que isso é fundamental, você ter coerência, né? Início, meio e fim ali. E ele não começar por um atendimento de uma forma e de outra forma ter que recomeçar. Acho que isso é o princípio básico de você começar, iniciar um atendimento para você ter um bom êxito, né? Perfeito. E é interessante isso que vocês comentaram, né? Porque às vezes nem é uma dificuldade de tecnologia, é uma dificuldade de cultura da empresa. Porque eu já tive várias experiências como essa. Liguei uma vez, trouxe todo o meu cenário. Não, beleza, não consigo resolver, vou te transferir para outro setor. O que você precisa? Repetir tudo de novo. Não posso, transfiro para um outro. E era uma empresa muito grande, que a gente sabe que tem tecnologia, mas às vezes pela cultura do time ali, naquele momento, acaba acontecendo de, para agilizar, me fala aí, em vez de eu dar uma olhada antes, entendeu? Então, eu acho que
tem esta barreira também da questão da dificuldade em trazer a cultura para o nosso time, né? Para que a gente consiga, de fato, utilizar da ferramenta da melhor maneira possível, né? Tem esse ponto. Só, se me permite complementar, né? Quando a gente fala de assertividade também, quando eu falo do lado do lado da EPS, né? Da empresa de cobrança, é fundamental que a gente conheça, né? Eu vou voltar na questão de conhecer o cliente, conhecer a carteira, para conseguir ter uma mensageria de forma correta. A gente estava falando dos e-mails, né? No B2B, por exemplo, funciona muito bem com um canal de e-mail. Então, assim, isso é super importante, porque eu não vou... Até antes de você personalizar uma proposta, você tem que acertar o alvo, né? Então, é fundamental. Acho que a questão de dados, o planejamento é o cérebro, né, da empresa em relação a como fazer, como atingir, em que maneira atingir. Tem que ser cada vez mais cirúrgico esse ponto, né? Não é só uma questão de custo, é uma questão de você não perder o cliente, não deixar ele chateado ali e perder uma oportunidade, né? Então, acho que cada vez mais você entender, né? Temos ferramentas fantásticas, mas entender o que passa do outro lado. Conhecer para que no momento certo você consiga apresentar uma proposta que seja adequada àquela realidade, no canal que ele precisa, no canal que é mais efetivo, né? Como que eu vou falar no B2B pelo WhatsApp? São o WhatsApp corporativo. Eles não falam, eles preferem trocar por e-mail. Então, eu tenho muito mais acordo por e-mail do que pelo WhatsApp. Então, acho que conhecer cada vez mais pessoas, acho que no momento onde a gente vive, fala e respira a tecnologia, por que não a gente não voltar um pouco às nossas raízes e conhecer as pessoas, a essência da pessoa, o que está do outro lado? Dessa forma, eu entendo que eu vou ser mais assertivo, que eu vou gastar menos dinheiro e vou trazer um melhor resultado para as companhias que ali estamos prestando serviço. Inclusive, esse ponto, a gente está batendo muito na tecla do dado, né? Principalmente o Paulo citou muito sobre isso. E quando a gente fala de IA, o mais importante de tudo é o dado. Porque é através dele que a gente vai conseguir entender se o meu cliente ele prefere ser atendido por e-mail ou por WhatsApp. Se o meu cliente ele prefere ser atendido por meio de um áudio ou por uma mensagem. Então, tudo isso a gente consegue coletar e analisar, e a gente deve fazer isso justamente para que a gente consiga não perder esse tato, né? Essa conexão humana, que foi um dos tópicos que a gente falou. Para a gente poder chegar neste nível e nesta camada de personalização, a gente precisa ter o dado muito bem estruturado. Que eu falo isso para 100% dos meus clientes. Toda vez, eu quero implementar IA, quero entender como é que eu faço para poder trazer uma solução desse nível para minha empresa. Beleza, mas como é que está seu dado? Como que a gente pode consumir dessas informações de maneira assertiva para que a minha solução ela seja assertiva? Né? Geralmente tem, né, JP, os dados, mas não estão... Exato. Estão espalhados, né? Exato. Ou estão espalhados, né? Empresas que crescem, compram outras empresas, perfeito, adquirem outros sistemas e fica aquela loucura, né, de você conseguir consolidar e extrair uma informação que seja relevante para a tua operação. Né? Isso quando não são as famosas planilhas de Excel, né? Planilhas, né, espalhadas nos Ou departamentos. se tem lá, um produto a mais que outro, então, quando deu a concessão do crédito nesse produto, está em outra plataforma. Imagina, né? mas só muda o endereço. essa questão do dado é a chave de ouro, gente. Eu mesmo, apesar de ter essa cara de adolescente aqui, eu já peguei linha de escada na época, né, que fazia faculdade. E se alguém me falasse que uma empresa que tem mais dados valeria mais do que uma Petrobras, do que uma Vale, eu não imaginava isso. Você falar 20 anos atrás, vai. E hoje a gente está aí, todo mundo nessa busca, né? Insana por conseguir organizar os dados, fazer análise de dados e, enfim, para conseguir chegar em tudo isso que a gente falou aqui. Então, não tem como a gente fugir disso. Fica até repetitivo, né? Mas é a chave. Perfeito, pessoal. Alguém tem mais algum ponto? Queria trazer aí alguma experiência? Considerações finais. Vamos lá. Eu acho que, assim, eu gosto de falar dos cases, né? Porque a gente traz tão a nossa realidade, né? Eu acho que visitando loja a gente aprende muita coisa, né? Conversando com o cliente. No nosso caso de varejo,
a gente tinha uma oportunidade que a gente não enxergava. E aí, visitando loja, o cliente inadimplente vai fazer a compra na loja e compra por outro meio de pagamento. Mas por que esse cliente está indo na loja? Porque ele ainda gosta da marca. Ele tem alguma relação, tem algum carisma, mas não pagou a dívida. Então, a gente colocou um projeto nas lojas que o cliente, no momento que ele passa o CPF no PDV, a gente atualiza o telefone dele. E aí ele sai da loja, ninguém fala de cobrança, nada, até porque não pode, né? Essa área de marketing me mata. E aumenta o tempo de fila, essas coisas. Então, a atualização do dado para mim já é o suficiente para a gente começar a falar de cobrança. E aí, nesse momento que ele atualiza o dado, ele me dá o gatilho para eu, quando ele sair da loja, eu mando o WhatsApp para ele, falando assim: JP, que bom que você esteve na loja. Bom ter você de volta. Vamos falar da sua fatura que está em atraso? Eu tenho uma proposta aqui. Não tem atraso não, hein? Já pagou, né, JP? Mas assim, usando como exemplo, esses insights a gente aprende muito em loco. Então é bacana a gente fazer estudos de dados, mas essa prática, eu ainda acredito muito que a gente aprende muito com a experiência do cliente. Boa. É um aprendizado constante, né? E assim vamos, a gente vai chegar nesse nível de tudo que a gente debateu, já vai ter novas evoluções, e a gente vai discutir outros temas e infinito. Não tem fim, gente. Mas tem que estar sempre antenado e buscando a evolução, né? Bom, pessoal, você quer trazer um ponto? Não, só amem pessoas, cuidem do seu time, né? Marcelo é uma pessoa que eu sei que cuida bem do time que eu acompanho, você no Instagram, não é verdade? Sim, porque se você não cuidar das pessoas, do seu time, ali o teu time lá, todo lá, ó. Que Meu orgulho. time é maravilhoso. O meu tá aqui na frente, ó. O meu tem aqui também, ó. O Ó o Roberto fã-clube. ali, ó. Sim, cuidem, amem, entendam as pessoas, consequentemente as carteiras, quem está do outro lado, não vamos olhar só, como você falou, né? Não Não vamos é só olhar um pelo CPF, número, né? E um um número de CPF. débito, né? Vamos entender. Dessa forma a gente vai ser mais assertivo, vai ser mais eficiente, vai recuperar mais, vai fazer o nosso papel para a sociedade, que é voltar esses recursos para a sociedade, movimentar esse ecossistema de crédito que tanto o Brasil precisa. Então, acho que é um recado, uma mensagem final, né? Tecnologia fantástica, DDM é IA First, meu sócio só fala em IA. Ontem eu estava tendo um problema aqui no stand, né? Aí eu falei assim para ele: cara, arruma uma IA que cuide da logística aqui para mim, porque a máquina do Acordito não está entrando no buraco, não. Porque ele só fala de IA, né? Vai ter um detox de IA. Mas assim, é óbvio, né, cara? As ferramentas, elas estão... A tecnologia, ela vai, é evidente, é bizarro, é loucura, revolução tecnológica fantástica. Mas o humano está ali por trás, né? Eu fiquei, assim, cuidar, olhar, ser assertivo, conhecer, se dedicar àquela outra ponta. É isso que eu deixo como a minha mensagem final aqui para vocês. Obrigado. Obrigado, Edu. É muito do que a gente falou, né? Vamos muito além da tecnologia, pessoal. Bom, para a gente poder fechar, eu queria agradecer muito o Paulo pelas palavras aí, pelo debate. Acho que foi muito interessante, né? Janaína também agregou bastante aqui para nossa conversa. Muito obrigado, Eduardo, aí pelas considerações. Eu acho que foi muito legal. Convido todos vocês para conhecerem tanto o stand da Janaína, do Eduardo e também visitarem o nosso, que está bem aqui. A gente tem ali uma oportunidade de poder apresentar para vocês um pouquinho sobre como que a gente está trazendo o IA no nosso negócio para poder impactar nossos clientes. Obrigado, viu? Valeu, obrigado.